Galera, a atualização de setembro do Free Fire trouxe mudanças nas habilidades de alguns personagens, assim como vem acontecendo nas últimas atualizações. E sempre fica aquela dúvida se mudou pra melhor ou pra pior. E um dos personagens que foi afetado dessa vez é o Shiro. Fica comigo nesse vídeo que eu vou te contar tudo o que mudou nesse personagem. Olá amigos do YouTube, sejam muito bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, e antes de mais nada, se essa for a sua primeira vez aqui nesse canal, não deixa de se inscrever, porque isso fortalece muito o trabalho que eu faço aqui. E afinal de contas não custa nada pra você, mas pra mim tem um valor imenso, então dá essa força pro canal, tô contando com você. Antes de qualquer coisa, só queria lembrar vocês que aqui no canal tem um guia completo dos personagens, onde eu faço uma análise mais detalhada com combinações de habilidades, situações de jogo, pontos positivos e negativos, e uma série de informações se você quiser conferir. Vai na playlist guia de personagens desse card aqui, que vai ter tudo isso lá. Bom, então vamos falar aqui das mudanças que aconteceram na habilidade do personagem Shiro. Embora essa não seja uma habilidade que tenha reclamações de ser fraca ou algo do tipo, a Garena resolveu mexer nela, porque de acordo com eles, a habilidade não era muito eficiente em situações de confrontos constantes. E eu até concordo com isso, tá? E só mais uma coisa, quem acompanha o canal também já sabe, mas não foi só o Shiro que mudou não, tá? Vários personagens do jogo estão passando por atualizações faz um bom tempo, e eu criei uma playlist só pros vídeos que eu falo dessas mudanças, tá? Eu vou deixar ela no card aqui, se você ainda não viu os outros vídeos dos outros personagens que já passaram por isso, é só clicar aí pra você conferir, beleza? Então vamos fazer um comparativo aqui do antes e depois da habilidade do Shiro, pra gente entender melhor o que mudou. O tipo de habilidade permanece o mesmo, a Garena manteve ela como uma habilidade passiva e realmente não teria por que mudar. Mesmo ela tendo um efeito que tem um tempo de recarga automático, mudar a habilidade pra ativa só faria com que ela fosse menos utilizada ainda, tá? Agora vamos falar das características e dos efeitos dessa habilidade. Essa habilidade tem o objetivo claro de expor adversários que estão tentando te acertar no mapa, já que um dos efeitos dessa habilidade é marcar o adversário com uma seta na cabeça quando ele te acerta algum tiro. Muito parecido com a habilidade da Moko, porém esse efeito tem uma limitação para não ficar muito apelativo, que é um tempo de recarga para que essa marcação não aconteça constantemente. Porém, esse tempo de marcação era considerado alto e acabava prejudicando um pouco a habilidade. Por isso a Garena resolveu mudar esse tempo. Antes o tempo de recarga da marcação era de 35, 34, 32, 29, 25 e 20 segundos, seguindo a ordem aí do level 1 ao level 6, e agora foi alterado para 25, 24, 22, 19, 15 e 10 segundos, seguindo a mesma ordem do level 1 ao level 6. Reparem que a redução de tempo foi de 10 segundos em cada level, e no caso do level máximo da habilidade, o tempo foi reduzido pela metade. Uma ótima redução, né? Além disso, a habilidade também tem outro efeito muito interessante nessa marcação, que é uma penetração de armadura se você acertar um tiro nesse adversário que ficou marcado. A penetração tem uma variação de acordo com o level da habilidade, que é de 50, 58, 67, 77, 88 e 100%, seguindo aí como sempre a ordem do level 1 ao level 6. Eu já fiz um teste aqui no canal explicando bem detalhado como funciona esse efeito, eu vou deixar o link do vídeo no card aqui em cima, se você quiser conferir e entender melhor se vale a pena para colete, para capacete, quanto de dano a mais você vai conseguir causar com isso, dá uma olhada no vídeo aí do card que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Como esse efeito não teve alteração, mesmo o vídeo do card sendo mais antigo, ainda é válido, beleza? Outras coisas que também não mudaram na habilidade é o tempo de duração da marcação, que permanece em 6 segundos, antes já era esse tempo e continua igual. E também o limite de distância para a marcação acontecer. O adversário, para ser marcado, tem que estar a uma distância de no máximo 80 metros. Acima dessa distância a marcação não acontece. Isso já era dessa forma e também permaneceu igual. E um detalhe importante que vale a pena reforçar aqui é que a marcação no adversário fica visível somente para a pessoa que estiver com a habilidade do Shiro equipada. Ou seja, essa marcação não é compartilhada com os membros do seu time como acontece com a habilidade da Moko. Esse é outro efeito que também não foi alterado e continua como antes. Bom, com isso podemos concluir que essa mudança na habilidade do Shiro foi muito positiva. Embora a mudança tenha sido apenas em um dos efeitos, isso fez uma diferença muito grande para o personagem. No level máximo mesmo, o tempo de recarga foi reduzido pela metade, o que significa que se antes em 1 minuto o adversário poderia ser marcado 3 vezes, agora ele pode ser marcado 6 vezes. Como a marcação do Shiro não é apenas uma marcação para expor a posição do adversário, mas também para causar uma penetração na armadura, que significa também um dano maior, poder usar isso mais rápido é de grande ajuda. E eu reforço mais uma vez isso aqui. Se você quiser entender melhor como funciona essa penetração da habilidade do Shiro, dá uma olhada naquele vídeo que eu deixei aqui no card, que você vai entender muito bem e vai saber como usar isso ao seu favor nas partidas, tá? E mesmo a mudança sendo apenas nessa redução de tempo, isso realmente melhorou muito a habilidade, deixando ela bem mais eficiente, principalmente em situações onde os confrontos estão acontecendo com muita frequência ou quando o confronto está mais demorado. Eu já achava o Shiro bom antes disso, agora então
ficou melhor ainda, tá? Bom, e quanto a combinações de habilidade, por essa ser uma habilidade que tem esse efeito de marcação, uma ideia interessante seria usar a Moko com ele, porque dessa forma você teria uma marcação quando você acertasse o adversário também, porém a marcação da Moko não vai aumentar a penetração da armadura, apenas a marcação da habilidade do Shiro que faz isso, beleza? Que fique claro isso daqui. O Maru também pode ser uma habilidade interessante para combinar aqui, já que um dos efeitos da habilidade dele é aumentar o dano em adversários marcados. E uma habilidade que é sempre útil com qualquer habilidade é o J, que restaura o HP quando você acerta e também quando você elimina algum adversário. E quanto aos pets, vale destacar aqui o pet Draquinho, que também tem o efeito de marcar os adversários quando eles estão usando um kit médico. Mas no geral aí você pode usar o pet que funcionar melhor para sua estratégia, tá? Bom, mas é isso, essas foram as mudanças do personagem Shiro. E vocês, o que acharam? Gostaram? Deixa aqui nos comentários sua opinião. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a tirar as dúvidas sobre esse personagem. E se ajudou, não esqueça de se inscrever no canal, como eu disse antes, pra mim tem um valor imenso e não vai custar nada pra você. E também ativar o sino do canal, assim toda vez que publicar mais vídeos como esse daqui, você vai ser notificado em primeira mão. E ó, não sai do canal ainda não? Eu vou deixar nesse card aqui em cima uma playlist com mais vídeos de Free Fire, tem mais dicas aí pra poder te ajudar, tem mais análise de personagem, dica de jogabilidade, tem bastante coisa interessante. Clica aí e confere que eu tenho certeza que você vai se interessar por mais algum vídeo e continuar aqui no canal. E eu vou deixar também as minhas redes sociais aqui na tela e na descrição do vídeo. Quem quiser interagir comigo, é só me seguir lá. E se você assistiu esse vídeo até aqui, eu agradeço muito pela sua companhia, um forte abraço, até o próximo vídeo e falou! There's a universe inside you. You should never have to hide.